A graça e a paz a todos. Vou fazer um pequeno estudo aqui sobre Mateus capítulo 7, verso 12. Temos aqui o texto do Greg Every New Testament, né? Temos aqui a palavra pantar, que é um advérbio. Pantar significa tudo ou todas, né? Aqui para contextualizar, pantar, todas as coisas. Portanto. Roçar, que. Telete, que quereis. Iná, que. Poio, sim, que façam o mim a vós, ou seja, todas as coisas que queremos que façam para, no, para nós, né? Roi antropoi. A palavra antropoi aqui pode ser homens no plural, pode ser humanidades no plural e também pode ser pessoas, né? Ou seja, tudo que façam a vós, as pessoas, o tos, né? O tos cai. Vou dar uma paradinha aqui para explicar um detalhe aqui muito interessante. Aqui onde eu fiz a setinha aqui, ó, na realidade nós temos aqui em grego um pronome. Só que para esse pronome fazer sentido em português, nós temos que traduzir português como se fosse um advérbio. A mesma coisa que também que a conjunção cai. Ela tem que se transformar em um advérbio para fazer sentido em português. Então, por exemplo, a expressão o tos aqui, eu vou colocar o advérbio assim em português para a gente pronunciar. E onde está a conjunção cai, eu vou colocar o advérbio também. Então, o tos cai assim também. O mês vós, poieté, fazeis, o tóis, estas, da mesma forma que você querem que as pessoas façam com vocês, façam aos outros. Mais ou menos assim que o texto está dizendo. O tos, esta, gar, pois, stin, ronomos, a lei, kairoi, profetai, e os profetas. Muito interessante aqui. Vamos fazer um estudo no termo nomos aqui. Aqui eu circulando de vermelho. O termo nomos. Esse termo nomos aqui é uma tradução que veio do hebraico Torá. E a palavra Torá ela vem do verbo yará, que significa instrução ou ensino, né? Só que nomos em grego também significa norma e regra, né? Ou regra e norma. Ou seja, nomos significa uma regra e norma. Regra é um regulamento, norma seria a forma que andamos. Então isso é muito interessante. Ou seja, e a Torá ela é uma regra baseada em normas que o próprio Deus deu, né? Mas quando se fala de Torá no Novo Testamento, temos que entender qual Torá que está se referindo, né? Assim dizendo. Qual Torá que está se referindo. Por que eu digo isso? Vou explicar aos irmãos aqui. A Torá é conhecida como Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, né? Deixa eu ver se eu falei certo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, né?
esses 5 livros são chamados de Torá, de nomos, né? Os gregos também conheciam como nomos, né? Só que dentro da Torá existe a Torá, né? Quando nós observamos Êxodo capítulo 20, nós vemos a Torá que está dentro da Torá, que seria o Decálogo, que seria os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos seria a ética, né, o código de ética de Deus. E quando nós observamos os primeiros versos desse código de ética de Deus, né, nós observamos o relacionamento de Deus com o homem, e nos últimos versículos desses 10 mandamentos nós observamos a relação do homem com o seu próximo, né? Então, ou seja, o que o texto aqui está dizendo? Que se eu fazer o que se eu exercer um favor, né, se eu favorecer o meu próximo, da mesma forma que eu quero ser favorecido, eu vou resumir a lei e os profetas? Não, não é isso que o texto está dizendo. Mas está dizendo o quê? Que o ato de você favorecer a pessoa da mesma forma que você quer ser favorecido, isso significa exercer a misericórdia. E a Torá ensina que aquele que exerce a misericórdia alcança a misericórdia do próprio Deus. Então, por exemplo, quando Jesus aqui, Yeshua, fala, né, aqui dentro do contexto de Mateus capítulo 7, né, que fala para tirar a trave dos seus olhos, para não julgar o seu irmão, ou seja, se você favorece o seu irmão exercendo a misericórdia, né, isto é a lei e os profetas. Por quê? Porque a Torá, como código de ética, ela aborda um relacionamento com Deus e um relacionamento com o próximo. E se você tem um relacionamento com o seu próximo de uma forma justa, você está se aproximando de Deus, né? Por isso que lá em Mateus também 25 fala que quando nós não tratamos bem os pequeninos, né, o órfão, a viúva e o estrangeiro, nós não estamos tratando bem a Deus. Por quê? Porque se nós não estamos praticando a justiça e favorecendo aquele ser que é a imagem e semelhança do Eterno, nós não estamos se aproximando do Eterno, né? E, ou seja, o código de ética e moral, que é os 10 mandamentos, ele aborda como que o homem tem que agir perante uma sociedade. E por que ele fala que é a lei, né? E temos aqui Roy, Roy, Kairoi, Profetoi, né? Aqui está no profetas no plural. Qual que era a função dos profetas, né? Quando nós lemos os profetas eles estão exortando o povo a voltar para a instrução de Deus, que seria o código de ética e moral de Deus. Por quê? Se as pessoas voltam ao código de ética e moral de Deus, né, nós teremos uma sociedade justa e uma sociedade próxima do Eterno. Então, nesse aspecto. O Talmud, né, acho que é Tratado Shabat, se não me falha a memória, 31a, também vê Hillel citando algo parecido aqui, que é muito interessante. E Hillel fala que toda, né, se quisesse resumir a Torá, era para não fazer aos outros aquilo que você não quer que faça por você. O resto é comentário. Hillel diz isso. E por que Hillel passa esse entendimento? Hillel passa esse entendimento por quê? Porque ele sabia que se a pessoa ela exerce a misericórdia, ela iria alcançar a misericórdia. E a misericórdia seria a aproximação do próprio Deus. E os profetas mandam o povo fazer a techuvá, o retorno à Torá, né? Porque sabe que o retorno à Torá ia fazer com que as pessoas, né, internalizassem novamente a regra, né, e a norma do próprio Deus. E andariam em novidade de vida, próximos a Deus, se aproximariam do próprio Deus.
Então, existem questões muito interessantes que temos que abordar, e essas questões interessantes que temos que abordar são questões que chamam a nossa atenção, por quê? Porque hoje em dia esse tipo de ensinamento não é ensinado, e as pessoas precisam entender como que funciona as questões bíblicas sobre esse aspecto, né? São relatos que fazem com que as pessoas entendam o conceito bíblico de uma forma mais ampla. Então aqui Deus não está falando que a lei e os profetas se resumem em tudo isso, não. Pelo contrário, tratar bem o seu próximo é a Torá e os profetas. É instrução, né? É norma e regra de Deus, né? Tratar bem o seu próximo. E os profetas profetizavam para que a sociedade voltasse a Deus e praticasse as coisas de Deus de uma forma muito mais justa, né? Então, ou seja, quando nós recebemos Yeshua e andamos no entendimento de Yeshua, nós estamos retornando para a instrução de Deus, que é baseada de um regulamento dentro de uma norma, ou seja, esse regulamento nos faz andar de uma forma que Deus se agrada. E isso nos aproxima do Senhor e nos faz com que as pessoas sejam mais justas, né? Quando nós favorecemos o nosso próximo, nós estamos demonstrando que nós temos um princípio divino. E esse princípio divino faz com que nós nos aproximamos de Deus. Pode ver que até as pessoas que não têm muito conhecimento da Bíblia, né, por exemplo, a própria religião espírita, são pessoas que praticam a caridade e são pessoas piedosas e pessoas que têm conceitos bíblicos, mesmo sem às vezes ter o entendimento do Deus da Bíblia, né? E isso faz com que as pessoas elas pratiquem a melhor a justiça de Deus, tratando bem o seu próximo. Então, ou seja, quando nós amamos o nosso próximo, tratamos ele de uma forma diferente, né? Isto é a instrução e os profetas. Por quê? Porque o ato de profetizar é o ato de você expor o saber de Deus. E quando nós aprendemos o saber de Deus, nós aprendemos que Deus quer restaurar o quê? A sociedade do reino, quer restaurar o Éden, né? E o Éden vai voltar na nova Jerusalém. É o que nós cremos, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua.